Olá, meus amigos e minhas amigas que nos honram com as suas assistências no canal 25 da TV Mar, especificamente com o nosso encontro semanal denominado de Momento Jurídico. Quero sempre agradecer a audiência e o prestígio com que o senhor e a senhora nos honram com essa assistência. Estamos hoje aqui com uma magistrada aqui das Alagoas, que engrandece o nosso Tribunal de Justiça e que os senhores irão conhecer, que se trata da doutora Juliana Batistella. Nós vamos com ela tratar de um assunto relevantíssimo hoje, que se trata da questão da delinquência juvenil, questão da família, questão da sociedade e questão mesmo do Estado, no sentido de debelar, no sentido de inibir esse fenômeno que vem, rigorosamente falando, assustando a todos nós brasileiros do Oiapoque ao Chuí. Então eu queria, minha caríssima Juliana, de logo lhe agradecer a honra que você nos dá com a sua presença, você aceitou o nosso convite, e dizer que você fique à vontade, sinta-se como se estivesse na varanda da sua casa, essa aqui é a situação, para a gente conversar. E eu queria, de logo, deixar nas nossas câmeras e os microfones para você fazer uma primeira saudação aos nossos telespectadores. Por favor. Muito grata, Jerônimo. Olá, eu saúdo a todos os ouvintes, aos telespectadores desse programa. Sou grata ao convite aqui do meu colega, também juiz de direito, Dr. Jerônimo. E estou aqui à disposição para conversarmos, para trocarmos ideias, no sentido de poder enriquecer a nós mesmos, enquanto podemos fazer uma reflexão sobre esses temas bem relevantes e também enriquecer o diálogo, as ideias com os nossos telespectadores. Maravilha, Juliana, maravilha você estar aqui conosco. Maravilha, você não é de Alagoas, né? Não, eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo. Capital? Capital, cidade de São Paulo. Qual é o seu bairro ali? Vila Mariana. Sou da Vila Mariana, Jerônimo. E estudei, fiz faculdade, sou formada pelo Largo São Francisco, a Faculdade de Direito da USP. Tenho especialização. Aqui não tem tempo sagrado. Eu sou, assim, suspeita. Eu tenho um carinho, um amor pela São Francisco, né? O Largo São Francisco, porque é uma faculdade histórica, uma faculdade por onde muitos juristas e também não juristas famosos passaram, pessoas que fizeram história, e lá eu fiquei por 9 anos. 9 anos porque eu tranquei matrícula, fui para o exterior, fui morar fora, depois também morei um tempo no Acre, a partir de um intercâmbio entre a USP e a Universidade Federal do Acre, eu fui para o Acre, fiquei dando aulas lá. Depois retornei, então fiquei 9 anos para me formar. Eu tranquei a matrícula algumas vezes, fui estudar artes também na própria Universidade de São Paulo. Tenho um currículo um pouco misto, né? Eu vivi aquelas dúvidas próprias de final de adolescência, se era mesmo a carreira jurídica que eu queria. Me decepcionei com diversas coisas que vi na faculdade, mas depois amadureci, me fortaleci para poder exercer a carreira jurídica de uma forma mais consciente e também mais ao meu jeito, da forma como eu entendo que deve ser, sem ter que seguir um ou outro, sem uma própria visão das coisas. Então sou de São Paulo e depois vim aqui, prestei concurso aqui nas Alagoas e sou bem feliz aqui. Você já é, eu diria que você já é. Nós já compramos o seu passe. Então você já está aqui conosco e que você já tem filhos aqui em Alagoas? Tenho 3 filhas nordestinas. Gosto muito daqui de Maceió. Gostamos muito. Bacana. Juliana, a USP, eu gosto de São Paulo há muitos anos, e a USP eu sempre passei por lá, sempre fiquei achando de fazer uma visita ali, né? Ali naquele átrio sagrado que eu chamo, né? E você vê ali tem uma série de plaquinhas, né? Sim, das pessoas, grandes juristas. Das pessoas que estudaram. Inclusive tem pessoas enterradas lá. Tem pessoas enterradas na própria faculdade do Largo São Francisco. Do lado tem um convento dos franciscanos e então antigamente muitas pessoas que iam estudar no Largo São Francisco e que moravam no interior de São Paulo ou em outros estados
separados, eles moravam ali no convento. Depois tem uma casa do estudante bem famosa na Avenida São João. Lá tem muita tradição, tem o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é cheio de tradições, pessoas que passaram na diretoria do Centro Acadêmico 11 de Agosto, como o nosso presidente interino atual, Michel Temer, foi presidente do 11 de Agosto. Foi. Então, muitas personalidades que foram dirigentes do Centro Acadêmico 11 de Agosto, hoje estão no cenário político. Grandes mestres, o Vicente Hall. Vicente Hall. Ele foi professor lá da sua época. Havia uma ministra da Educação, você é bem jovem, chamada Maria Estelle Figueiredo Ferraz. Ela foi de lá também, foi a primeira. Eu não sei. Então, você é jovem, você não lembra disso e nem é obrigado a lembrar. Agora, grandes homens passaram por ali. Grandes, do professor Dalmo Dallari, Vicente Greco. O Rodrigues Alves, Rui Barbosa, Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Jânio Quadros, Ulisses Guimarães. Isso, Ulisses Guimarães. Muitos juristas, né? Nós temos o Dr. Tércio Antônio Ferraz, o próprio ministro Lewandowski, que foi meu professor. Ministro Eros Grau, ministro aposentado Eros Grau, foi meu professor. A Maria Silvia Zanella de Pietro foi minha professora, diversos expoentes foi minha professora, mas só um semestre, isso, só um semestre. O professor Vicente Grego foi meu professor. Rui Barbosa Nogueira, tributário. Não foi meu professor, não. Eu tive fazer concurso, era um livro bem didático, Rui Barbosa Nogueira. Não, ele não foi. Mancuso, professor Mancuso, o professor de Direito Tributário, Paulo de Barros Carvalho, foi meu professor. E o Carvalho não foi seu professor, não, né? Não, ele não foi. Ele dava aula, mas ele não foi meu professor. Diversos nomes, eu aprendi muito, é uma faculdade em que os alunos entram muito bem preparados, então o nível de discurso que você tem nas aulas, ele é alto, e você tem lá alunos desde a extrema esquerda, de posicionamento ideológico, desde a extrema esquerda até a extrema direita. Você tem muitos alunos que são daquela seita trabalho, família e propriedade, Opus Dei, e ao mesmo tempo você tem radicais esquerdistas. Então você tem uma variedade muito grande de ideologias. Eu tenho um grande amigo, ele e a esposa são amigos meus, que ele tem uma filha que está estudando lá. Ela saiu daqui, fez vestibular lá e foi aprovada. Tem pessoas do Nordeste, tem muita gente de fora de São Paulo, né? É um lugar de pesquisa muito importante, porque o acervo bibliográfico, eu acho que é o maior do país, acervo jurídico, bibliográfico, as bibliotecas, tem muitas bibliotecas dentro da faculdade, e também o incentivo à pesquisa é bem grande, né? Juliana, só para a gente sair dessa vertente e entrar no assunto nosso, me corrija se eu estiver equivocado. Eu estou dizendo a você que todas as vezes que eu ia a São Paulo, eu reservava um horário para ir lá na USP. Apenas andar por ali, porque como eu lia muito, né? E todos esses grandes astros, que eu vou chamar assim, do mundo jurídico que eu lia, eles tinham passado por lá. Então me chamava sempre muita atenção. E uma coisa que me chamava a atenção lá era o seguinte, era o rigor, inclusive no tratamento, é diferente. Então eu via assim, elevador dos lentes, você lembra disso? Elevador dos lentes, elevador dos acadêmicos. Isso, tem os elevadores separados. Isso. Não tinha esse negócio de trocar um pelo outro, não. Tem os elevadores separados, tem professores que na minha época não aceitavam homens sem estar de calça comprida. Na minha época também não podia assistir aula de boné. Você fala, sua época, você é recente, né? Mas não é tão recente, né? Já faz alguns anos, não sei se hoje mudou, né? De uns 12 anos para cá, me formei em 2001. Mas realmente tinha toda uma formalidade própria desse mundo jurídico que a gente vive, né? Que a gente integra. Muito bem, Juliana, vamos entrar no nosso assunto. E eu queria logo fazer a primeira ordem de indagação seguinte. Como é que você é uma estudiosa, você é uma intelectual, uma juíza que está procurando acompanhar toda a dinâmica social. Como é que você vê hoje, minha caríssima Juliana, a violência dos jovens no Brasil? Está uma coisa meio assustadora. Deixa eu só te dar uma informação. Eu não tinha essa preocupação, eu confessei que não tinha. Mas de tanto ver situações de verdadeiras tragédias, eu hoje, quando paro meu carro em determinados locais e que me aproximo, eu observo se há alguma coisa
que me chame a atenção para entrar no carro. Eu não entro mais no carro como eu entrava antigamente, despreocupado. Como é que você vê essa violência, especificamente dos jovens em nosso país? Olha, Jerônimo, é um assunto que possui diversas vertentes. Eu vejo primeiramente, eu vejo pelo aspecto fenomenológico disso. Eu tenho um pensamento a partir de algumas premissas filosóficas que eu sigo, que eu tenho como verdadeiras, como corretas, que vem esse assunto da violência, em específico da violência juvenil, que hoje assusta muito, porque a gente vê muitos jovens indo ainda na adolescência para o caminho da violência. Eu vejo por um aspecto de que nós todos estamos integrados com esse assunto. Eu não vejo assim, eles que cometem a violência e nós vítimas do lado de cá. Parece um pouco, às vezes, para o telespectador, um pouco assustador o que eu vou falar, mas eu posso explicar. Eu vejo que esse é um problema de todos nós, é um problema de toda a sociedade. Porque quando nós vivemos em sociedade, nós temos algumas forças que agem nessa sociedade. Porque a sociedade, ela é um sistema social. Assim como nós temos a família, que é um grupo, então regem ali algumas leis nesse sistema familiar. A sociedade, ela também é um sistema. E nesse sistema social regem algumas leis. Imperam algumas leis de acordo com as coisas que acontecem, fenômenos que ocorrem, tá? Eu tenho muito esse pensamento a partir de uma visão fenomenológico-sistêmica que é abordada por um filósofo alemão contemporâneo, ainda vivo, chamado Bert Hellinger. Não sei se ele é do conhecimento seu e dos telespectadores, mas Bert Hellinger, ele é o principal hoje expoente, fundador de uma terapia sistêmica chamada constelação familiar. A constelação familiar hoje, ela inclusive já começou a ser utilizada por operadores do direito. Nós temos aqui no estado de Alagoas um colega que introduziu a constelação familiar na resolução de conflitos, é o Dr. Yuli Rotter Maia, meu colega de turma, um brilhante jurista que teve essa inovadora experiência aqui no estado. E essa terapia da constelação familiar, essa visão sistêmica, ela foi introduzida no mundo jurídico por um juiz amigo meu, formado comigo na Universidade de São Paulo, juiz Sam Storch, é um juiz na Bahia, e hoje é o precursor mundial da abordagem sistêmica no direito. Ele criou um ramo do direito chamado direito sistêmico. Dr. Sam Storch veio recentemente a Alagoas e ele deu um curso voltado para servidores, para operadores do direito. O Dr. Sam Storch, ele introduziu a constelação familiar para a resolução de conflitos no judiciário. Mas eu vou explicar um pouco o que é essa visão fenomenológico-sistêmica e que eu adoto como premissa para entender um tanto de aspectos dessa violência, sabe, Jerônimo? Eu não sou especialista nesse assunto, tem pessoas que estudam mais a fundo, mesmo esses colegas cujos nomes eu acabei de mencionar, mas segundo Bert Hellinger, nada do que acontece é isolado. Então, voltando para o assunto da delinquência juvenil, o que eu quero dizer é que a violência juvenil, ela não é um ato isolado, ela não é um fenômeno isolado das nossas casas, das nossas vidas. Você acha que é quase como resultado de vários fatores? De vários fatores, isso. E esse resultado, que é a violência, ele volta para nós. Então nós vemos neuroses, nós vemos depressões, nós vemos doenças neurológicas, doenças sociais acontecendo e que são sintomas desse estado de violência vivido pela nossa sociedade, tá? Isso a nível mundial também acontece.
O que eu quero chamar a atenção é que, assim, quanto mais nós focamos num aspecto de que os jovens adolescentes são um tipo de pessoa que não está próximo da gente, que não tem a ver nada com a gente, quanto mais nós colocamos eles como os errados e nós vítimas como certas, mais nós aumentamos esse problema, mas nós estamos longe de resolvê-lo. Nós fazemos parte desse problema porque nós estamos inseridos num contexto social que vem de uma herança escravocrata, uma herança em que nós temos uma herança em que muitas pessoas foram oprimidas, pessoas que foram escravizadas, pessoas que tiveram sua liberdade ceifada, e isso, segundo essa visão fenomenológico-sistêmica, isso reverbera para as gerações seguintes. Então, isso tem um preço. O que é excluído, a pessoa que é excluída de um determinado sistema social, ela não é que simplesmente a gente exclui e a gente fica longe do problema. Não, esse problema é carregado. Mesmo se ele morrer, então um jovem delinquente, a gente afasta ele do nosso convívio social e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Por mais que ele morra, isso vai reverberar no sistema familiar dele. Vai reverberar na mãe que fica, que sofre a dor, num filho que fica, que sofre a dor, ou mesmo nas pessoas, por mais que ele não tivesse parentes próximos, nas pessoas que vivenciaram aquilo. Essa exclusão se dá de que forma? Eu gostaria que você objetivasse. Essa exclusão... Quando, Jerônimo, nós colocamos os delinquentes num presídio, deixamos eles lá, a míngua de alimentação, a míngua de uma vida digna. Não que eu não ache que eles devam ser punidos. Eu sou juíza e eu penso que quem comete um crime tem que ser punido. Inclusive, eu defendo que a legislação seja reformulada para que as penas sejam efetivamente cumpridas. Eu acho inadmissível que uma pessoa, por exemplo, que comete um crime de homicídio, que é gravíssimo, tirar a vida de uma outra pessoa, ele pegue 6, 7 anos de prisão num homicídio simples, sendo réu primário, num regime semiaberto, ele vai para casa. No estado de Alagoas, o regime semiaberto praticamente não existe. Nós não temos estabelecimentos adequados para o cumprimento do regime semiaberto e ele fica em casa. Ele não cumpre pena e ele cometeu um crime gravíssimo, que é tirar a vida de uma outra pessoa. Então, eu defendo que a legislação seja alterada para que as penas sejam efetivamente cumpridas. Né? Isso não cabe a nós, juízes, porque nós somos operadores do direito, nós temos que cumprir a lei. A lei determina a diferenciação de regimes prisionais, tem a progressão de regime, nós temos que obedecer à lei. O artigo 33 do Código Penal define o regime inicial de cumprimento de pena, nós temos que estar dentro do que ele preceitua. Mas, Jerônimo, o que eu quero dizer é o seguinte, voltando ao que a gente estava falando do isolamento dos criminosos, e dentre eles os delinquentes que cometem atos infracionais. Na medida em que a gente expurga eles do meio social, até por um meio de segurança, de nos sentirmos seguros, porque precisa, né? Mas à medida em que a gente isola-os dentro de um estabelecimento, deixa-os à míngua de qualquer tratamento, de qualquer medida que possa de alguma forma minimizar a raiva, minimizar o ódio que eles sentem, minimizar o instinto destrutivo deles, nós estamos só perpetuando esse problema. Porque a violência, segundo alguns filósofos e segundo Bert Hellinger, que é esse filósofo alemão, que hoje é o filósofo que eu mais leio, a violência, ela nasce de um instinto de destruição. Esse instinto de destruição todos nós temos. É o lado escuro, de que Nietzsche dizia, que Jung também diz, o lado obscuro. Todos nós temos um instinto de destruição. Você vê muito acentuado isso na criancinha, né? Pois é. Então, e vemos em nós adultos quando sentimos raiva de alguém. Todos nós sentimos raiva em algum momento. Isso né? Não queremos... Isso é um fenômeno atávico, né? Isso, pois é. É instintivo. Mas em alguns
por alguns motivos, por algumas razões, que também não nos cabe aqui falar, podemos falar de algumas razões que eu vejo e que está mais ao nosso alcance, mas tem outras que não estão ao nosso alcance. Então, em algumas pessoas, esse instinto de destruição, ele é muito maior. Esse instinto de destruição, ele existe muito por uma necessidade de se autoafirmar. Quando nós nos sentimos inseguros, quando nós nos sentimos ameaçados por alguém, seja aquela criança abandonada que não tem o que comer, não tem pai, não tem casa para morar, seja nós, quando nos sentimos ameaçados, por exemplo, por uma pessoa que tem mais conhecimento que nós, e nós nos sentimos de alguma forma ameaçados, olha, ele vai pegar meu lugar, ele vai tomar minha posição social, minha posição profissional. Quando de alguma forma nós nos sentimos ameaçados, nós temos um instinto destrutivo que atua como forma de nos autoafirmarmos, tá certo? Então, por exemplo, é a mulher que se sente ameaçada por uma outra mulher que pode conquistar o seu marido ou o seu namorado, então ela lança a mão de artifícios como, por exemplo, ofendê-la, denegri-la, né? Eu tô colocando um exemplo mais fácil de visualizar. Perfeito. Mas um jovem que se sente acuado, um jovem de periferia, que não tem estrutura familiar, não teve a sua vida valorizada, ele se sente ameaçado, ele tem medo, né? O ato de agressão, ele é uma resposta ao medo e insegurança que a pessoa sente. Ele sente essa intranquilidade e essa ameaça, ainda que de forma não consciente, não é uma coisa quase que... Isso, é inconsciente. Na maioria das vezes, esses aspectos psicológicos, eles não são conscientes. Porque quando eles são conscientes, é muito mais fácil transformá-lo, não é? Mesmo porque esse instinto de destruição que nós vemos hoje muito nesses jovens que não têm recurso, mas vemos também em jovens que têm recursos materiais, ele vem de um abandono familiar. Tá? Um dos grandes problemas que causam esse estado de violência que nós estamos vivendo hoje, eu vejo, é a destruição da família. É a destruição da família. E a destruição da família, que eu digo, é a ausência de pai, é a ausência de mãe. A mãe, às vezes, existe fisicamente, mas ela não existe em termos de afeto, ela não dá afeto para os filhos, ela não põe limites, porque ela não sabe pôr limites, ela não consegue dizer não de uma forma amorosa. Então, o que a gente vê muito, eu como juíza do interior vejo, é o abandono de crianças. Mães e pais sem qualquer responsabilidade, que colocam estão colocando filhos no mundo como se fossem batata. Isso é um grande problema e ele só perpetua esse estado de violência que a gente tem vivido, esse caos social. Mas não é só, vamos dizer, a desestruturação da família que determina no jovem essa... Não, é um dos fatores, como eu falei, né, Jerônimo? Talvez mais importante, não? Eu vejo que é o principal. Eu vejo que é o principal. Eu, pela minha experiência como juíza no interior, você sabe disso, a gente vê muita coisa, a gente vivencia muita coisa, e o que eu venho constatando é que a desestruturação familiar é a principal razão dessa delinquência tão precoce. É lógico que a gente vê pessoas que nascem em famílias estruturadas, com pai, com mãe, e mesmo assim se voltam à delinquência. Absolutamente minoria. Isso é absolutamente minoria. A grande maioria pode-se ver dos hoje agentes da criminalidade são pessoas que ou não têm pai, ou tem a mãe, mas a mãe não pôde dar atenção. Pais e mães que não têm estrutura emocional para serem pais e mães, para terem filhos. Colocam filhos no mundo, esses filhos não têm estrutura emocional e estão gerando mais filhos. Júlio, vamos aprofundar esse assunto e
Aí, em paralelo, né, com a família desestruturada, há também a questão do meio social também, sem qualquer estrutura. Isso, amparo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas há uma obra denominada de Teoria dos Sentimentos Morais, do Adam Smith, aonde eu li essa obra já há alguns anos, aonde ele diz que um dos fatores que determina um aprendizado muito importante é a experiência. É o jovem perceber as experiências que estão ao seu redor. Ou seja, se ele é oxigenado com bons exemplos, a tendência dele é assimilar aqueles bons exemplos, aquelas boas condutas. E eu vou querer sua opinião, e é o que nós vemos aí nessas periferias, né? Todo mundo Sim. carente, todo mundo tendo 1000 problemas, ansiedade, o desassossego emocional, essa que é a expressão. Aí não pode passar bons momentos para os mais jovens. Como é que você vê isso? Olha, Jerônimo, eu acho que você está coberto de razão, tá? Além do meio familiar, a gente vê um desamparo absoluto, praticamente, do Estado, tá? Que viria aí, eu digo em terceiro lugar, não em segundo. Por quê? Porque eu sou cristã. Então, eu acredito que tudo isso também, primeiramente, ocorre por falta de Deus no coração das pessoas, né? Nós, hoje, estamos muito carentes de amor, muito carentes. Enfim, em segundo lugar, em razão da desestrutura familiar, porque a família, a instituição da família, ela traz a segurança que a criança precisa para se ver como um indivíduo seguro no mundo. A criança que não tem a segurança do amor de um pai, de uma mãe, ele vai crescer um adulto inseguro. Se a criança não teve a sua vida valorizada pelo pai, pela mãe, pelo amor de um pai, pelo amor da mãe, ele também não vai dar valor à vida. Se não deram valor à vida dele, ele não sabe o valor que a vida tem. Então, essa criança crescer, pegar numa arma e tirar a vida de uma pessoa, é consequência do que ele teve. Então, ele não sabe o valor que a vida tem. Ele não sabe o valor do afeto, ele não sabe o valor do amor. Então, se ele não sente... Pode-se falar em instabilidade psicológica? Com certeza, total desestabilização emocional, psicológica, não é? Ele não tem estrutura mental também, porque existe uma relação do afeto com a estruturação mental. Existem algumas teorias que explicam que a primeira infância, que se dá até aproximadamente os 7 anos, é a que molda o caráter da pessoa. E que nesse momento da vida do ser humano, não haveria necessidade nenhuma de a criança receber informações. Nesse momento, a prioridade seria para a estruturação emocional e moral. Juliana, não perca seu raciocínio. Vamos fazer um intervalo. Sim. Mas eu quero voltar com essa sua explanação, que está muito interessante. Tá legal. Meus amigos e minhas amigas, voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras.
O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos retornando aqui com essa conversa agradável e esclarecedora com a nossa caríssima doutora magistrada, doutora Juliana Batistello. E já agora nesse retorno, eu quero lançar a seguinte ordem de indagação. Em que momento, em que fase o jovem ele precisa de uma maior atenção por parte não só da família, como da sociedade, como da igreja também, vamos envolver a igreja nisso. Do 0 aos 7 anos, a partir até os 15, até o final da adolescência. Como é que você vê isso? Olha, Jerônimo, eu vejo que são nas duas fases. A primeira infância, como eu estava dizendo, que eu disse no bloco anterior, do 0 aos 7 anos, que é quando existe a formação moral do indivíduo. Se ele sofreu traumas, se ele sofreu ausência de afeto, se ele sofreu aí algumas violências, se ele foi violentado, isso vai repercutir com certeza. Agora, a adolescência é uma fase de atenção e uma fase em que os pais devem estar muito ao lado dos filhos. Por quê? Porque a adolescência, a preparação para a fase adulta, é a fase em que também por conta da atividade hormonal que existe na pessoa, ele se encontra com diversas questões. Quem sou eu? O que vou fazer? Meus pais? Então emergem aquelas raivas dos pais, ele coloca toda a culpa nos pais, então daí é sujeito uma rebeldia mais acentuada. É também uma fase que, por que os pais precisam estar por perto? Porque senão o adolescente ele vai buscar outros pais fora de casa. E daí é que é sujeito a se envolver com líderes criminosos, né? Com pessoas que não estão bem intencionadas e que vão pegar aquele adolescente para dar a ele a suposta segurança que ele não tem dentro de casa. Entendi perfeitamente. Vamos perder essa linha de raciocínio. Mas se ele está no meio de uma família sem nenhuma estrutura, como é que pode ocorrer esse acompanhamento? Olha, se não há família, daí entra o Estado. Não, até há família, mas uma família sem nenhuma estrutura. Sem estrutura. Sem estrutura, isso. Inclusive intelectual. Isso. Então, Jerônimo, eu vejo que quando inexiste a família, aí pode haver algum efeito das instituições estatais ou também de instituições não governamentais, criadas pela sociedade civil, como a gente vê, muitas instituições que abrigam adolescentes, que abrigam jovens em situação de risco, situação de ir para uma delinquência. Você acha que no primeiro momento que o jovem delinquisse, eu estou interagindo com você para a gente dar o devido enquadramento. Por exemplo, o jovem delinquiu, vamos chamar assim, ele foi detectado como delinquente no primeiro momento. Você acha que a partir desse momento não se podia mais abrir mão dele, que eu diga de acompanhá-lo severamente? O Estado. De perto exatamente as instituições? Eu vejo que sim. Mas veja bem, no papel da delinquência, eu enxergo da seguinte forma. O Estado, ele tem a função de inibidor. Tá? Então, nós temos um sistema jurídico que tem a função de tentar frear, barrar os instintos violentos, a violência
da melhor forma possível. Só que como que o Estado faz isso? Ele faz através de meios de reprimendas, isso deveria de ter uma ocorrido, coerção social. Isso deveria ter ocorrido na família, mas a família já falhou aí. Isso. Quando a família fale, então, é a hora de o Estado entrar com institutos de assistência social. Então, institutos de amparo social. Num Estado como o brasileiro, que não traz nem os institutos da educação, a gente tem uma educação falha, nós temos um sistema de saúde falho, o sistema de assistência social também é falho. Por que eu me volto aí à educação e à saúde? Primeiro porque a escola, ela acompanha a criança desde pequena. Ela acompanha, ela vem em paralelo com a família. Eu não acredito que a escola possa fazer milagres, no seguinte sentido, eu não acredito que numa família desestruturada a escola possa sempre salvar aquela criança. Não, mas eu acho que em algumas situações, em alguns casos, a escola pode sim fazer o papel de ao menos minimizar os efeitos do desamparo familiar, da desestruturação familiar. Só que uma escola que seja assim, uma escola digna, porque as escolas públicas que vemos atualmente, elas não tratam a pessoa com a devida dignidade, né? Elas deixam totalmente de lado o princípio da dignidade humana. São as escolas, por exemplo, que vemos aqui em Alagoas. Elas são as escolas públicas, elas são escolas calorentas, elas não têm um ambiente climático apropriado, elas não têm... totalmente insalubre. Totalmente insalubre. Então a criança, ela entra naquela instituição, ela já não se sente bem recebida. Porque como é que ela vai se sentir à vontade, bem recebida, valorizada, numa escola que não tem direito banheiros, os banheiros são nojentos, os banheiros são totalmente insalubres, os vasos não têm um assento digno, às vezes a porta não fecha, não tem sabonete para a criança lavar a mão. Isso para dizer do básico. Ela não tem uma sala de aula confortável. Ela vai passar lá 4 horas que seja do dia dela, ela não tem uma cadeira confortável para ela sentar. Os professores são mal remunerados, cheios de problemas. Não tem meios que eu digo, meios instrutivos, não tem meios de formação suficientes para conter o vandalismo dos alunos. Então, como é que a criança vai se sentir valorizada? Aquela criança que já não se sente valorizada dentro de casa, ela também não se sente valorizada na escola. E aquelas que nem chegam à escola. Então, pois hoje, com esses programas assistenciais que foram criados nos últimos anos, eles obrigam as famílias a levar as crianças para a escola. Só que assim, é puramente uma obrigação para, digamos, inglês ver, porque a criança vai para a escola, só que chega lá, ela não quer ficar dentro da sala de aula, ou ela não tem interesse nenhum pelo que está sendo dito dentro da sala de aula. Então, a criança, primeiro, ela não é valorizada dentro de casa, ela não é valorizada na escola. Tá? Então, aí eu entendo que hoje, para que o Estado ele cumpra alguma função ressocializadora através da escola, vai muito. Precisa estruturar a escola pública, assim, muito, demais. Minha caríssima Juliana, deixa só eu trazer para a sua esfera de consideração o comando do artigo 227 da Constituição Federal. Sim. Veja, os senhores telespectadores, veja, minha caríssima Juliana, o que é que esse comando diz com todas as letras. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá certo? Isso é o que diz o comando da Constituição. Mas deixa só eu fazer um comentário aqui. É por isso que nós vemos esses senhores de alta respeitabilidade
envolvidos até a alma nessa corrupção desenfreada. Pois é. E aí determinam a total ausência do minimamente razoável em termos do que prescreve a Constituição Federal. Isso cala forte na nossa alma. Ninguém aqui quer ser modelo de conduta, nem quer ser santo, nem candidato a santo. Agora, isso que nós estamos vendo aí, pelo amor de Deus, e ainda chegam com contemplação, ainda há vozes que querem contemplar essa situação, querem minimizar esse problema, quando nós temos aqui a Constituição totalmente afrontada, e não se engane não. É por isso que nós estamos vendo aí. Por favor. Olha, Jerônimo, você tocou em alguns pontos muito importantes. Por exemplo, né, quando a Constituição diz que também é dever da sociedade... Aqui escrito. Isso. Como que é dever da sociedade, né? Então, a família não está fazendo o seu papel adequadamente. O Estado também não está fazendo o seu papel adequadamente. Daí colocaram também a sociedade. Para que a sociedade cumpra algum papel no tocante à educação e à assistência social dos adolescentes, das crianças também, o que precisa? Ela precisa de estímulos, ela precisa de leis que regulamentam. Após a promulgação da Constituição Federal, algumas leis vieram, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando começaram, né, essa regulamentação melhor das organizações sociais. Veio a lei da OCIP, né, das organizações sociais de interesse público, e de fato, também no governo do Partido dos Trabalhadores, diversos incentivos foram feitos para que cada vez mais a sociedade civil se una em prol de garantir algo que o Estado não está fazendo, né? Então, por exemplo, que a sociedade civil venha a atuar complementariamente, de forma complementar na educação, na assistência social, porque a educação, ela é uma função prioritária do Estado. O que a sociedade civil pode fazer são algumas atuações complementares, tá certo? Perfeito. Atualmente, entra outro assunto que você disse, esse estado de corrupção sistêmica... Pelo amor de Deus. Pois é, só Deus mesmo. Esse estado de corrupção sistêmica que existe na sociedade brasileira, ele tem tudo a ver com esse estado de violência, porque a corrupção também é uma violência. Tem dúvida, mata. Corrupção mata. Pois é. Na medida em que um agente governamental tira um dinheiro que é destinado à educação, por exemplo, ele está cometendo uma violência, brutal, certo? Isso tem consequências na delinquência de jovens. Sem dúvida. E isso volta para a sociedade a qual esse político está inserido e que os eleitores dele também estão inseridos. Então, para quem acha que as nossas atitudes são estanques, não são estanques. Quando votamos em alguém para ser nosso representante no executivo ou no poder legislativo, nós temos uma responsabilidade com esse voto, porque essa pessoa, ela vai ter responsabilidade com o dinheiro coletivo, com o dinheiro público e com o emprego desse dinheiro coletivo, tá certo? Essa pessoa, quando usurpa da sua função, quando desvia dinheiro público, ele está cometendo um crime, uma violência, tal qual a violência física que um menor e que um criminoso ele também é sujeito a cometer. Por isso é que a reprimenda aos crimes de corrupção, aos atos de improbidade administrativa, ela deve ser tamanha, da mesma medida que é a reprimenda aos atos de violência física. Eu concordo com toda essa operação do Ministério Público Federal, da Justiça, que está mais em voga na Justiça Federal por conta da Operação Lava Jato, e vejo que realmente quem comete crime de corrupção, o crime de corrupção ele é tão grave quanto crimes de violência física. Eu pergunto, será que esses homens de alta envergadura, né? Eles não têm consciência disso, não. Eles conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Tem um livro chamado Diabo Veste Prada, né?
Eu gosto muito de usar essa expressão, porque a gente vê, às vezes, notícias, por exemplo, de primeiras damas, vimos já. Acontecimentos aqui no estado de Alagoas mesmo, né, de primeiras damas. Eu nem chamaria uma pessoa dessa de dama, né, porque é uma coitada, na verdade é uma criminosa, uma pessoa que se utiliza de dinheiro público e sai por aí ostentando roupas de grife, joias. Na verdade, essa pessoa é uma coitada, é uma pobre e é uma criminosa que tem que responder por um crime de tamanha repercussão. Responderia duramente. Duramente, é lógico. Como eu falei, as reprimendas para os crimes de desvio de dinheiro público, elas devem ser tal quais as reprimendas para os crimes de violência física. Porque tá tudo enredado, tá tudo num mesmo contexto social. E, além disso, eu vejo, como você falou, do papel do Estado, Jerônimo, que o Estado, enquanto ele estiver envenenado com essa corrupção sistêmica, não dá pra gente esperar muita coisa do Estado. Porque o que a gente precisa, na verdade, aí é uma reforma de consciência das pessoas. Porque a corrupção está nas próprias pessoas. Outro dia eu estive vendo que na Inglaterra, no interior da Inglaterra, já existem localidades em que os comerciantes ou os produtores rurais colocam as banquinhas com os produtos a serem vendidos na porta de suas casas e os clientes, os consumidores interessados naqueles produtos, eles vão lá, deixam o dinheiro e pegam o produto. Imagine isso no Brasil. Imagine que você não pode deixar nem a porta da sua casa aberta. Você usou a expressão, há de haver uma revolução de consciência. Pois é. Essa revolução de consciência, eu vejo que começa pelo instinto fraternal, tá? Então, eu já mencionei, eu sou cristã, mas não acredito nesse modelo que às vezes separa as pessoas certas das pessoas erradas, porque isso leva a uma segregação social. Por quê? Porque isso perpetua um modelo dos bons e dos maus, que existia na escravidão, que existia na Idade Antiga, e isso não resolve. Existe hoje ainda? Existe hoje, de maneira velada, mas existe hoje, tá? Então, assim, eu não acredito na bondade da pessoa que vai aos domingos na igreja, ele é visto por todos da sociedade na igreja, ele é um cristão, sim, ele é um cristão, ele é uma pessoa de bem, né? Como se costuma dizer. Só que ele quer ser melhor que os demais, ele luta por ter uma posição no lugar em que ele trabalha de destaque, e para isso muitas vezes ele passa a perna nas demais pessoas. Então ele se utiliza às vezes de pequenas corrupções para ele continuar no patamar social que ele almeja e que dentro dele ele acha que ele está dentro daquele patamar. Esse tipo de pensamento separatista dos bons e dos maus, isso já levou a diversas catástrofes humanas, tá? Na Alemanha mesmo, a ideologia de Hitler, ela começou como algo sutil, de que havia a superioridade da raça branca, da raça ariana, né, sobre os demais. Você vê, se você lê uma biografia, existem várias biografias, você vê que Hitler, já criancinha, ele vivia num ambiente de desajuste familiar. Isso, pois é, isso, exatamente. Então, Jerônimo, eu não acredito e tenho muito medo desses discursos nacionalistas, desses discursos assim, eu amo o Brasil, eu sou verde e amarelo, eu vou lutar pelo meu país e fora os ruins. Eu vejo com
certo receio isso, porque esse tipo de pensamento é sujeito a levar a regimes totalitários, é sujeito a levar a estados separatistas, tá certo? E isso não resolve o problema, tá? Então, eu não estou querendo dizer aqui que eu fui contra as manifestações verde e amarelo, né? Inclusive, eu tive... Não, muito pelo contrário, tá? Eu não estou querendo entrar nessa seara político-partidária. O que eu acho muito perigoso são esses discursos assim. Precisamos endurecer o discurso, pena de morte, o discurso da tolerância zero. Isso eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele leva a regimes totalitários em que só se perpetua a violência. Porque, como eu disse, nós vivemos num sistema e a violência em cima de uma determinada pessoa, os herdeiros dela, as pessoas, isso vai continuar de alguma forma. Aí dá um item que eu quero realçar. Você sabe que a nossa classe está com uma campanha que é todos nós somos juízes. Sim. Isso trazendo numa linguagem mais objetiva, todos nós, queiramos ou não, vamos estar comprometidos com esse estado de coisa. Quando o indivíduo aliás, o Bob Dylan, né, tem uma música chamada, o título dela em inglês é Dance My Friend is Blowing the Wind. Yes. É verdade. As respostas estão no vento, corre com o vento, né? E ele diz: quanto tempo o homem vai virar a cabeça fingindo não ver o que está vendo? Quanto tempo ainda nós vamos ter que virar o rosto? Então eu estou realmente, confesso a você, preocupado. Não vejo como eu individualmente possa resolver absolutamente nada, mas percebo que tem que haver um engajamento muito grande do Estado, não é? Da administração, da escola, da família, do meio social, não é? Para que nós venhamos a tentar minorar esse estado de coisas. Eu vou tentar minorar porque não sabemos o resultado, mas deve haver alguma melhora. Agora em contrapartida também é preciso, não é, que esses homens dignos e honrados, entre aspas, que eles se conscientizem disso, que ele pense nas criancinhas, que ele pense nos menos desafortunados, para poder dar uma melhor condição. Me permita ainda, minha caríssima Juliana, eu trouxe aqui um médico de grande valor, um médico de grande prestígio nacional, Dr. Fernando Gameleira, e ele falava naquela ocasião da questão das pesquisas. E eu perguntei a ele, assim, naqueles dias estava havendo uma pequena safadezinha de 10 milhões. Eu perguntei a ele, 10 milhões dá para fazer pesquisa? Dá para fazer muita pesquisa com 10 milhões. E esses 10 milhões era quase como um troco. Dentro do contexto da corrupção, 10 milhões não era nada. É uma pouco. Besteira. Olha, eu vejo, Jerônimo, que nós podemos sim fazer algumas coisas. Primeiramente, nós enquanto indivíduos, né, o telespectador, eu vejo que uma boa coisa a se fazer é, primeiramente, não olhar toda essa situação de violência que a sociedade brasileira hoje vive e também a sociedade mundial, porque lá fora nós temos os atos de terroristas, né? Nós temos outros tipos de violência. Mas aqui no Brasil, vamos nos centrar aqui no nosso contexto da sociedade brasileira. Primeiramente, é não ter esse olhar de, assim, separatista, tá? Nós, as vítimas e os bandidos. Não, porque isso está cada vez mais mostrando que não existe. Isso está, por exemplo, nós vemos pessoas de classe média, de classe alta, que às vezes uma pessoa na família aparece como delinquente, um sobrinho, não sei o que aconteceu, e agora usa droga e começou a roubar. Então, esses atos de violência, eles estão cada vez menos segregados em um determinado contexto social. Você não faltou família não nesse caso aí? Com certeza. Eu acho que, assim, quando existe um desajuste, em 90% dos casos, responsabilidade dos pais. É difícil pra gente, enquanto pais, ver isso, mas sim, tá? Eu já até posso entrar nesse assunto para dizer como eu penso.
Então, primeiramente é isso. Segundo, nós, pais e mães, nós temos uma função prioritária, que é a criação dos nossos filhos. A gente hoje vive numa sociedade de aparência. Hoje, atualmente, nós vivemos numa sociedade em que se prioriza a aparência. A gente está na época aí do Facebook, então a pessoa vai jantar, tira foto, posta no Facebook para todo mundo ver que ela foi num determinado restaurante. Isso a gente faz o dia todo. Vai lá, a filha tá toda bonita, posta no Facebook para todo mundo ver a filha bonita. Pera lá, eu acho que a gente tem que fazer um exame de consciência até que ponto que as aparências estão importando mais do que os sentimentos. O conteúdo. A gente, enquanto pais e mães, nós temos que ter uma atenção para não terceirizar a criação dos filhos, porque filhos, a gente falou do abandono, tá? Mas o abandono dos filhos também se dá quando pais e mães deixam esses filhos para serem criados por babás, por avós. Nós vemos pessoas, famílias mais abastadas financeiramente que deixam os filhos praticamente com babás. Então essas crianças também estão desamparadas. Elas estão desamparadas de afeto. Amanhã ele pode ser um jovem delinquente rico, um delinquente, uma pessoa que vai estuprar uma outra moça, que vai matar, que vai roubar dos cofres públicos e tornar um político. E outra coisa, eu falo assim, e roubar com a maior sem cerimônia, viu? Isso. Quando o indivíduo é uma cara lavada. Não, mas como foi isso aí? Não tem conhecimento, não. Pois é. Porque ele não teve uma estruturação moral, ele não teve uma estruturação emocional. Então, nós também, como pais e mães, nós temos que preparar emocionalmente os nossos filhos. Porque muitas das vezes o pai e a mãe está preocupado em dar uma escola cara, está preocupado em dar bens materiais para os filhos. E aí, você sabe se seu filho está sabendo lidar com a raiva que ele sente, com o medo da morte, com a contrariedade? Com o não. Como que isso explica? Como que você explica para o seu filho a vida? Como você explica a morte? Nós primeiramente temos que cuidar dos nossos filhos antes de qualquer outra coisa. Do que adianta um pai ou uma mãe que é um profissional aí maravilhoso, um profissional muito bem quisto pela sociedade, mas dentro de casa os filhos ficam o dia todo com babá em frente à televisão, e quando o pai ou a mãe chega cansado de noite, ele traz algum presente para suprir a ausência física, a ausência de afeto do pai e da mãe. Então, também nós que pertencemos à classe média, à classe mais abastada financeiramente da sociedade, nós temos essa responsabilidade sim, tal qual tem os pais daquelas crianças menos abastadas que vivem nas periferias. Por quê? Porque eu tenho que ter responsabilidade para formar um cidadão de bem, uma pessoa de bem para a sociedade, uma pessoa que não vai mentir. Como que eu formo isso? Com meus exemplos também. Então, eu vou no supermercado, passo no caixa, vejo que a operadora da caixa me deu um troco errado. Eu fico com aquele troco? Não. O correto é eu dizer: olha, você me deu o troco errado. Elas ficam até espantadas, porque eu já fiz isso. Certo. E elas ficam até espantadas quando eu digo que me deu um troco a mais. Mas nós devemos fazer isso, porque esse pequeno ato de corrupção, ele leva a grandes atos de corrupção. Um pequeno ato de corrupção desse leva também o supermercado a fazer atos de corrupção. Nós precisamos começar a lavar as coisas. A Operação Lava Jato começa dentro de casa. Dentro de casa e com os nossos exemplos para os nossos filhos. Porque maus exemplos de conduta podem transformar os nossos filhos no político que rouba 10 milhões da merenda escolar. E é pequenos gestos, eu chamo isso. São nos pequenos gestos. Só para a gente fechar, aqui nós entrevistamos um cidadão alagoano, que eu tenho por ele a mais alta respeitabilidade, doutor Murilo Mendes,
porque conheço, ele foi lá do meu bairro, e a mãe dele dizia assim, eu perguntei, doutor Murilo Mendes, o senhor passou por todos os cargos desse estado aqui, ou cargos relevantes, ou foi secretário da Educação, foi secretário da Fazenda, foi deputado federal, e o senhor saiu da vida pública foi procurador do Tribunal de Contas, e o senhor saiu da vida pública sem um arranhão, sem se apontar um desnível do senhor. Como é que foi isso? E ele, lá atrás, no começo da entrevista, ele disse que a mãe dele dizia assim, meus filhos, eram muitos homens e moças também, ele disse, meus filhos, o mundo, a dinâmica da vida não é um lago azul, é um palco de infortúnios e adversidades. Eu nunca esqueci isso. E todo pai, se fizesse chegar ao filho essa informação, alguma coisa iria melhorar. Mas, lamentavelmente, nós temos um outro aspecto, que são as famílias desestruturadas intelectualmente, economicamente, carentes de tudo. Minha caríssima Juliana, nós chegamos ao final, lamentavelmente, mas você vai voltar aqui. Eu quero, evidentemente, mais adiante, voltar com você para tratarmos desse tema, que é sempre momentoso e importante. Eu quero te agradecer. Graças a você, Jerônimo. Aqui. Você nos honrou e você abrilhantou o nosso programa, e isso é muito bom para mim pessoalmente e para os nossos telespectadores que nos honram com as suas audiências. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.